E aí, bora mergulhar num tema que às vezes parece um verdadeiro labirinto: os primeiríssimos passos de um recurso de apelação. A gente vai focar exatamente no que acontece em casa, lá no tribunal de primeira instância, logo depois que a sentença sai. Para começar, vamos guardar duas palavrinhas mágicas que são a chave de tudo: juízo a quo e juízo ad quem. O juízo a quo é o ponto de partida, o juiz que deu a sentença que está sendo questionada. Já o juízo ad quem é o destino final, o tribunal que vai reavaliar essa decisão. Para ficar fácil, a quo é de onde vem, ad quem é para onde vai. Entender isso já é meio caminho andado. Então, a jornada começa exatamente aqui. E a regra de ouro do processo de apelação é: ela sempre, mas sempre mesmo, é protocolada no mesmíssimo tribunal que deu a sentença original. Ou seja, no juízo a quo. É lá que o jogo começa. E logo de cara, o caminho já pode se dividir. Existe a rota principal, a avenida, que a gente chama de procedimento normal. Mas, como em toda boa viagem, existem uns desvios, umas rotas alternativas bem importantes que a gente precisa conhecer. São os casos em que se apela porque a ação foi rejeitada de cara, ou quando o pedido foi considerado improcedente antes mesmo de o réu ser chamado. Vamos explorar cada uma dessas trilhas. Ok, vamos começar pela via expressa, pelo caminho que a grande maioria das apelações segue. É o procedimento padrão, sem nenhuma surpresa no começo do processo. O fluxo aqui é bem direto, bem lógico. Primeiro, a parte que perdeu entra com o recurso, que é a interposição. Logo em seguida, a outra parte, o apelado, é oficialmente avisada, ou seja, intimada. Daí, o apelado tem a chance de apresentar a sua defesa, as contrarrazões. E, por fim, o processo inteirinho é empacotado e enviado para o andar de cima, o Tribunal Superior. Simples, né? E qual o tempo que a outra parte tem para apresentar essa defesa? Exatamente este, 15 dias. 15 dias úteis. É um prazo crucial que dita o ritmo da coisa toda. E aqui está o pulo do gato do procedimento normal. O juiz da primeira instância, o do juízo a quo, não dá palpite. Ele não analisa se a apelação tem chance de ganhar, se está bem feita, nada disso. O papel dele aqui é quase como o de um carteiro. Ele só organiza os papéis, confere as formalidades e despacha o pacote completo para o Tribunal Superior. A decisão de aceitar e julgar o recurso, essa sim é toda do pessoal de lá, do juízo ad quem. Agora, vamos pegar o nosso primeiro desvio. O que acontece quando alguém entra com um processo, mas o juiz barra logo na porta, indeferindo a petição inicial? Bom, a parte pode apelar, claro, mas o procedimento aqui tem um tempero todo especial. E o tal tempero especial está nesse número aqui. O juiz que negou a petição tem 5 dias para repensar a própria decisão. É o famoso juízo de retratação. É uma chance dele mesmo a voltar atrás e dizer: pensei melhor, vamos seguir com isso. Mas atenção, essa chance de reconsiderar não é um cheque em branco. Tem uma regra muito rígida, como aponta este enunciado. Se a apelação for apresentada fora do prazo legal, já era. O juiz perde esse superpoder de se retratar. Ou seja, o prazo não é um detalhe, é a chave que abre essa porta. Então, passados os 5 dias, a gente tem uma bifurcação. Se o juiz não mudar de ideia, a apelação segue seu curso. O réu, que até então nem estava na história, é chamado para responder o recurso. Agora, se o juiz se retratar, a apelação morre ali mesmo. Ela perde o sentido. E o processo original, que tinha sido barrado, finalmente começa a tramitar. Vamos para o segundo caso especial, que, olha, é muito parecido com o anterior. É o que acontece quando o juiz já julga o pedido improcedente de cara, sem nem ouvir a outra parte. Isso geralmente ocorre quando ele entende que a questão já está mais do que pacificada nos tribunais superiores. Perceberam a semelhança? A parte entra com a apelação e, de novo, o juiz ganha aquela janelinha de 5 dias para se retratar. É exatamente a mesma lógica. Uma segunda chance para o juiz da primeira instância reavaliar a própria decisão antes que o processo soba. E claro, a regra de ouro do enunciado 68 vale aqui também, com toda a força. Se a apelação for intempestiva, ou seja, fora do prazo, o juiz não pode mais voltar atrás na sua decisão. A pontualidade é tudo. E se o juiz não se retratar? O processo segue em frente e o réu é chamado para apresentar as suas contrarrazões. E o prazo para isso? Os mesmos 15 dias do procedimento normal. É aqui que os caminhos voltam a se encontrar. Esse quadro aqui resume tudo de forma perfeita.
No procedimento normal, o foco está nos 15 dias para as contrarrazões, e o juiz não tem a chance de se retratar. Já nos 2 casos especiais, o prazo-chave é o de 5 dias e a grande estrela do show é a possibilidade de retratação do juiz. Visualizar essa estrutura ajuda muito a fixar as diferenças. Ok, percorremos as 3 trilhas possíveis. Vamos agora amarrar as pontas e consolidar os pontos mais importantes que vimos nesta fase inicial do recurso de apelação. Então, o que a gente precisa levar desta nossa análise? Primeiro, a divisão de tarefas. O juízo à cor prepara, o juízo a de quem julga. Segundo, o procedimento normal é um caminho direto, sem reavaliação na primeira instância. Terceiro, as exceções dão ao juiz a chance de corrigir a rota em 5 dias. E essa retratação pode ser o fim da linha para o recurso, economizando tempo e recursos. E, por fim, os prazos não são uma sugestão. No processo, eles são a regra do jogo. E, para encerrar, fica uma reflexão. Essa capacidade do juiz de voltar atrás na própria decisão que a gente viu nos casos especiais, será que é uma ferramenta de eficiência que corrige erros logo no começo? Ou será que isso adiciona uma camada de incerteza para as partes envolvidas no processo? Fica aí a questão para a gente pensar. Obrigada pela companhia e até a próxima.